Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Ontem nós falamos um pouco sobre o processo do autoconhecimento, que é um processo que não é fácil de ser vivenciado e que muitas vezes nós paralisamos enquanto nós estamos realizando esse processo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância de termos o foco no final, né? Qual é o produto final? O que eu espero da minha vida? Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de se autoconhecer, a gente consegue trilhar essa missão, a gente consegue entender por que nós estamos aqui e o que de forma simples, né? Como de forma simples nós teremos que atuar na sociedade, e isso nos traz muita grandeza. Bom, de qualquer forma, eu queria dizer que se o nosso olhar estiver no final, nós vamos sempre compreender que as estações e o tempo, como eles são imprevisíveis, eles não vão mudar a dinâmica daquilo que a gente espera, de nós mesmos, né? Muitas vezes nós estamos numa situação completamente diferenciada, nós somos colocados em desafios que nós jamais imaginávamos que iríamos viver. E são situações que tiram o nosso chão, que nos trazem muitas vezes desesperança, desespero, né? O diagnóstico de uma doença, a perda de alguém que amamos e por conta disso a vivência do luto, o desemprego. São coisas que começam a mudar, né, a dinâmica da nossa existência. Então nós nunca podemos esquecer que tempos e estações são imprevisíveis. Mas assim como eles são imprevisíveis, nada é permanente também. Então, todos os momentos de tristeza irão passar, todos os momentos de alegria. Se nós não tivermos o olhar no final, nós vamos esmorecer, nós vamos parar onde todo mundo para, nós vamos desistir onde todo mundo desiste. Então, o que nós temos que compreender é, nós precisamos nos autoconhecer para a gente saber onde nós estamos indo, para onde nós estamos indo e o que nós vamos fazer nesse caminho que é cheio de percalços, que é cheio de desafios, que vai apresentar sempre tempestades e contratempos, né? Então, vamos lembrar, estações e tempos são imprevisíveis e importa eu estar com o olhar no final. E aí, de fato, tudo que for acontecer nesse caminho, sejam as dores, os momentos de angústias, a superação frente a tudo isso, trarão pra gente todas essas questões a cicatrização da ferida. Né? Nosso coração vai ser ferido muitas vezes, mas a cicatrização ela acontece quando a gente consegue passar e mesmo assim continuar pensando no final, né? E eu creio que a sabedoria ela advém sempre de um coração cicatrizado, né? Pessoas sofridas que são resilientes, elas têm a oportunidade de serem sábias. Porque a sabedoria, ela não tem nada a ver com a quantidade de conhecimento que eu tenho, de informação, ela não tem nada a ver com o quanto que eu penso nas coisas e com o conflito de ideias. A sabedoria ela traz para a pessoa a serenidade. Uma pessoa sábia não é uma pessoa confusa. Uma pessoa sábia ela simplifica as coisas, ela não gera um complexo na vida dela. Então não pensem aí que pessoas que pensam em muitas coisas e que começam um pensamento e não finalizam e não sabem por que estão aqui, por que existem e por que questionam e estudam filósofos e essas pessoas, gente, que estudam demais nesse aspecto e que não chegam a nenhuma conclusão, são pessoas completamente confusas. Então a sabedoria ela traz serenidade para a alma, ela organiza os pensamentos, a pessoa ela não se tumultua de pensamentos, porque ela sabe que não é o caminho. Então ela consegue ter um automonitoramento, ela consegue gerenciar as emoções. Uma pessoa sábia, muitas vezes ela é calma, ela nos passa uma tranquilidade que excede todo entendimento. É uma coisa absurda. Então, qual é a minha dica para você hoje? Pense um pouquinho sobre o que você está vivendo, a dificuldade aí pela qual você está passando e foque no final. Foque no final, porque tudo isso é real. Você vai viver situações muito difíceis, né? Mas você também vai perpassar e você vai conseguir. E se você tiver um foco no final, a sua vida fica projetada naquilo que é positivo e não naquilo que te leva para baixo. Porque afinal, gente, nós temos sempre que lembrar que a sabedoria e o viver bem
É como se fosse um mar que passou pelo processo do tsunami, mas que aí veio a calmaria. Então é isso, gente. A sabedoria advém da tempestade e da forma como nós vamos lidar com o que passou, com o que foi devastado e com o que nós aprendemos a partir dessa dor, dessa angústia e dessa desesperança que vivemos. Que vocês tenham um ótimo dia, que vocês pensem muito sobre isso e só para acrescentar, Deus nos visita na tempestade. Então, se você está nesse momento difícil, não esqueça, você não está sozinho. Um grande beijo e um ótimo dia.